Bom, muito boa tarde, pessoal. Salve Maria. Como eu havia prometido, tentarei aqui, humildemente, tecer algumas considerações acerca dessa questão, né, da questão da beatificação, canonização pré e pós Concílio Vaticano II. Né? A mudança da forma, né, das normas, né, do processo que antes era judicioso, né, contencioso, né, que abarcava essa questão do exercício da jurisdição da própria igreja, né, dentro de um processo, de um conjunto de regras rígidas de natureza jurídica, contraditória e garantística, onde se discutia e se buscava a prova judicial, né, de dois elementos fundamentais, né, que são absolutamente necessários para que, uma vez verificados, dentro desse processo contraditório, né, dentro desse processo garantístico, dentro desse processo dialogado, segundo normas rígidas do direito da igreja, onde se buscava atender, visando também resguardar, né, a própria dignidade da Santa Madre Igreja, em razão da sua missão, né, missão que foi confiada por nosso Senhor Jesus Cristo, né, onde se visava, dentro deste processo, auferir, né, dois elementos fundamentais para que um servo de Deus fosse considerado santo, né? Ou seja, fosse primeiramente beatificado, né, e depois de mais investigações, de mais atividade judicante, né, por parte da Santa Sé, fosse finalmente, aí sim, declarado santo e elevado à honra dos altares. Se nós não compreendermos que a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro, milita no mundo, né, com o objetivo de atingir dois fins principais, né, sendo um imediato, né, meio, e o segundo imediato, fim. Né? O primeiro imediato é formar na virtude a multidão. As pessoas humanas, né, são meios práticos, né, para formar, levar as gerações à prática, né, da virtude, para que se alcance o segundo fim da igreja, que é o seu fim imediato, que é o fim principal, precípio, e é a salvação das almas. Obviamente, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a sua igreja de forma hierárquica, né? E existem regras, existem normas que devem ser seguidas para o bem da igreja e para o bem da multidão dos fiéis. No capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, nosso Senhor Jesus Cristo, né, solenemente, após a ressurreição, dá essa ordem aos discípulos, capítulo 28, versículo 19. Né? Eis aí, pessoal, o fim da igreja, salvar almas. Nosso Senhor Jesus Cristo declara assim, no versículo 19 do capítulo 28 do Evangelho de São Mateus: Ide, pois, ensinai a todas as nações,
batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Antes disso, foi depois dele ter declarado, já no versículo 18, né, que toda a autoridade tinha lhe sido dada pelo seu Pai no céu e na terra. Bom, essa é a missão da igreja. E dentro dessa concepção, São Tomás de Aquino foi o que melhor, né, desenvolveu, né, essa realidade chamada direito divino, que é o direito que fundamenta o direito público da igreja. A supremacia da igreja diante da sociedade civil deriva, se fundamenta no direito divino, que por sua vez nasce, tem a sua gênese, a sua formação no próprio Deus. E foi isso que Nosso Senhor nos revelou e foi isso que Ele ordenou, né, conforme foi lido aqui nesse versículo do Evangelho de São Mateus. Então, já é possível identificar que a igreja, ela tem necessidade de se organizar. Ela tem a necessidade de construir um arcabouço jurídico fundamentado nessas premissas do direito divino que decorre do próprio Pai, Criador, do próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para atingimento de seus dois fins. O fim imediato, que é uma praxis voltada à formação religiosa e moral da polis, da multidão, com vistas ao atingimento, à concepção, né, de seu fim imediato, que é levar esta mesma multidão à beatitude eterna, a seu fim último, que é Deus mesmo, ou seja, a salvação. Essa questão já havia sido colocada pelo Mateus, né? E ele coloca isso em palavras bastante simples e objetivas, quando declarou, né, com base na sã doutrina, com base na tradição, com base na verdade católica, que a igreja ela não é um clube, que a igreja ela não é uma entidade humana, a igreja não é uma congregação particular voltada para a consecução de finalidades humanas. A missão da igreja é salvar almas. E, obviamente, né, não é preciso ponderar, né, fazer grandes ponderações para sabermos já de antemão que a igreja precisa de uma praxis, de uma prática. E a igreja possui o seu ordenamento jurídico, que se sobrepõe ao ordenamento civil. Pois muito bem. Já nos primórdios, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos essa distinção entre o fim da pregação, né, que é a disseminação dos mistérios da verdade católica, dos mistérios de fé propriamente ditos, né, uma distinção entre a pregação, né, dos mistérios e a prática e a praxis dessa atividade. Viu? Como São Paulo também coloca, né, numa de suas cartas, numa de suas epístolas, que mesclam, né, uma atividade eminentemente sacerdotal a atividades
de natureza mais prática, de coordenação e organização, né? Onde ele faz também assim uma distinção entre as várias funções, né, que se pode exercer no seio do reino que Nosso Senhor fundou. Nosso Senhor fundou uma religião organizada e hierárquica, com uma doutrina imutável, né? Uma doutrina que não pode ser objeto, né, de qualquer tipo, e vou utilizar aqui uma expressão tanto quanto, para mim, sem absolutamente sentido, né, do ponto de vista metafísico, filosófico, até mesmo teológico, né, qualquer tipo de evolução, né, essa palavra evolução cunhada pelos inimigos de Deus e de Jesus Cristo, né, que tem como fim, objetivo, né, esta disseminação ideológica, como fim e objeto último, né, a destronização, né, o afastamento da criatura racional das realidades transcendentais, né? A igreja é divina e milita na terra, né, no meio dos homens, visando levá-los a uma vida de virtude e, ao fim e ao cabo, a beatitude eterna, sendo este, segundo elemento, o fim imediato, principal, né, da igreja. Mas para alcançá-lo é necessário ordem, organização, normas, uma praxis, uma prática. É dentro deste contexto, né, desse direito, né, desse conjunto de normas rígidas e imutáveis que se insere a questão da beatificação e canonização. Então, já nos primórdios da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vemos claramente, né, essa distinção de ofícios, de atividades dentro da igreja, né? O capítulo 6, ele, até o seu versículo 7, ele trata da eleição dos diáconos, né? Que seriam os homens que iam cuidar da parte prática, né, da distribuição, né, da caridade, da distribuição de alimentos, do auxílio propriamente dito, material, né, uma atividade mais material dentro do seio já da igreja nascente, né, da igreja que se inicia, né, logo após a ascensão de Nosso Senhor. A eleição de pessoas que iam atuar nesta área, né, nestas funções, em distinção em relação aos homens que se dedicariam efetivamente ao ministério da palavra. Então você vê que a igreja é uma sociedade hierárquica, ela atua na terra, tem regras claras, normas claras, tudo isso, baseada no direito divino, que se sobrepõe ao direito humano, ao direito civil, né? Direito divino que se fundamenta na lei eterna, na lei natural, né, que nasce do próprio Deus e por isso tem supremacia sobre nós. Nós somos criaturas e devemos, por conta do primeiro mandamento, esta obediência, né? Devemos observar esta relação criatural, né, que existe entre a criatura e o seu Criador. O direito divino se fundamenta em Deus mesmo. E as normas práticas da igreja, né, que levam-na a alcançar esses seus fins. Então, aqui nos Atos dos Apóstolos, e dentro desse contexto, né, entra essa questão da canonização, da beatificação. Essa é a questão que tem que ficar clara para os nossos amigos. Vou fazer a leitura aqui dos Atos dos Apóstolos para ilustrar essa questão dessa distinção entre essas atividades dentro da igreja, já no início, para depois adentrar na questão do processo
né, que foi adotado pela igreja para se declarar alguém santo. Então diz aqui nos Atos, eleição dos diáconos, né? Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a reunião, e então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, pessoal, nós vemos que a igreja, para alcançar seu fim último, que é levar a multidão à beatitude eterna, ela precisa de uma praxis. Ela precisa de uma conduta prática, né? Neste mundo, a igreja é militante. E a partir disso, já se conclui que a igreja precisa de regras, de normas. E a igreja tem um Código de Direito Canônico, que infelizmente também em 1983 foi modificado, né, por pressões da maçonaria. Mas até então, até toda essa modificação, tanto do Código de Direito Canônico, e automaticamente levou à mudança do Código, das normas do processo de beatificação e canonização. A partir dessa mudança, o processo de canonização, e hoje que não se pode mais chamar processo, porque não é mais judicial, né? Não é mais um tribunal que julga a causa, né, propriamente dito, materialmente falando, não é mais um tribunal. É um grupo de cardeais que discute uma tese acadêmica de um indivíduo que vai lá e propõe, né, que este ou aquela pessoa, né, solicita, requer, né, a canonização desta ou daquela pessoa, não mais através de um processo judicial. E é isso, exatamente isso, que vem causando perplexidade. Ora, pois, se nós não compreendermos, ou se não quisermos compreender, que a igreja necessita de segurança jurídica para declarar uma pessoa santa e elevá-la mediante o preenchimento e a prova, né, da vida santa através do exercício em grau heróico das virtudes teologais, das virtudes cardeais, mediante prova processual, contraditória e garantista. Se nós não entendermos isso, não aceitarmos isso, nós não vamos compreender os questionamentos, né, que nós da tradição estamos fazendo com relação às canonizações de Sua Santidade João 23 e Sua Santidade João Paulo II. Então nós vamos, né, adentrar nessa questão para deixar claro de uma vez por todas, né, e dirimir as dúvidas. Porque na realidade, meu pessoal, ninguém aqui está querendo ser mais do que o Papa. Ninguém aqui
tem a intenção de defenestrar a pessoa do sumo pontífice. Só que também nós não podemos aceitar, não podemos admitir, né, que os fins da igreja, em cumprimento à ordem dada por nosso Senhor Jesus Cristo, sejam colocados em risco. Nós não podemos facilitar com isto, porque os santos são de suma importância para a igreja e para os fiéis, exatamente em razão de uma característica do ser humano, que é a imitação do comportamento e do caráter daqueles de sua espécie que se sobressaem nas virtudes. E em segundo lugar, porque por ser fundada na terra, no direito divino, que nasce, que tem sua origem no próprio ser subsistente por si mesmo, que é Deus nosso Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, por ser a igreja fundada neste direito, que emana do próprio Deus, não existe possibilidade de tergiversação com relação à questão da canonização. Então, nós aqui, do grupo Amor Mariano, do site Amor Mariano, nós declaramos aqui solene e respeitosamente, porque, como bem disse o Ataíde, nós não somos sede vacantistas. A tese sede vacante pode até ser sustentada, desde que você tenha condições de resolver os milhares e milhares de intrincadíssimos problemas que esta posição suscita. Talvez tenha sido por isso que ninguém ainda sustentou isso com absoluta segurança, porque suscitaria muitos problemas de natureza prática e de natureza teológica. E nós não temos um gênio de São Tomás de Aquino para fazer um trabalho dessa natureza, dessa envergadura. E estou convencido de que nosso Senhor não gostaria disso. Tá? Isso é uma impressão minha. Isso não agradaria a nosso Senhor. Quando ele vir e fazer o chicote de cordas e expulsar os vendilhões do templo da casa dele, aí já é outra coisa. Ele é Deus e homem, ele é Deus e Senhor. Ele sabe o que faz. No momento, nós ficamos nessa posição. O sumo pontífice está lá, o Papa, né? O Papa Francisco. Nós temos aí as dúbias, né? Que ele não respondeu. Eu não sei se existe um mecanismo jurídico de notificá-lo, né, formalmente, para que se possa, né, ser desencadeado um processo, né, para que ele possa ter a oportunidade de retratar, voltando à doutrina. Não sei se essa possibilidade, entendeu? Eu só sei dizer que as dúvidas é uma coisa que é prevista pelo Código de Direito Canônico, é legítima, é lícita, e o Papa não respondeu. Mas ele é o Papa, né? Até que a Igreja tome alguma posição. Também aqui nos Atos dos Apóstolos, só para fazer um adendo rápido, São Paulo repreende publicamente São Pedro, porque estava se afastando do sim, sim, não, não, ensinado por Nosso Senhor. Houve uma repreensão pública. Mas nós estamos falando de um homem, de um apóstolo, do apóstolo da gente, da estatura de São Paulo. São Pedro reconheceu o erro e a partir daí as coisas se encaixaram. Então, um episódio que está nos Atos dos Apóstolos, para quem quiser ler. Pois muito bem. Então, por conta dessa divergência, né, dessas dúvidas e dessa perplexidade, nós vamos ler dois textos, né?
Um se encontra no livro A Candeia Debaixo do Alqueire, do padre Álvaro Calderon, o maior tomista vivo, volto a repetir aqui, eu já disse isso no outro áudio, o maior tomista vivo da atualidade, né? O tomista vivo. E o outro texto encontra-se na revista Permanência, uma revista que surge, né, a maneira, ao modo de contraponto, né, contra as novidades chanceladas pelo Concílio Vaticano II, que até mesmo Sua Santidade o Papa Paulo VI declarou nas entrelinhas ter sido o maior erro da história da esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se é próprio dizer isso, mas eu vou retificar e dizer que nas entrelinhas o Papa, Sua Santidade Paulo VI, afirmou num discurso que fez público, isso está documentado, isso não é história, não é invenção, isso é documento. Quem quiser se aprofundar, basta buscar. Se não me engano, foi um discurso que ele fez em Roma em 1972, 3 anos depois de ter aprovado o novo Zordo Missai. Parece que ele reconheceu o erro. Então, o outro texto, né, a gente vai ler da revista Permanência, que surge em 1968, um dos fundadores da revista Permanência, Gustavo Corsão, né? E foi uma resposta a esses erros, né, que entraram na igreja, reconhecidos pelo próprio Papa Paulo VI, quando ele declara que a fumaça de Satanás havia entrado, né, por alguma fresta no interior do Templo Santo. Isso é a palavra do Papa, gente. Então ele reconhece isso. Então, esses dois textos, o primeiro do livro do padre Álvaro Calderon, com relação à questão dos santos, por que a igreja precisa de santos? O que são os santos? É preciso compreender isso, pessoal. Senão a gente vai continuar eternamente envolto nessas brumas, né, da perplexidade. E o segundo texto da revista Permanência, que vai abordar a questão do processo de canonização pré-Vaticano II e do procedimento acadêmico, que não busca mais provar absolutamente nada, tá? Que não busca mais provar absolutamente nada do pós-Concílio Vaticano II, que se insere dentro desse contexto, desse ecumenismo não católico, não metafísico, não teológico, que deu origem, inclusive, aos encontros de Assis, tá? Onde Nosso Senhor Jesus Cristo foi humilhado e rebaixado à condição de criaturas, tá? É esse ecumenismo que está por trás. Então, volto a repetir, perdeu-se a segurança jurídica nos processos de beatificação, canonização pós-Vaticano II. Nós não podemos dizer mais, com certeza, se o indivíduo que foi canonizado, se a pessoa que foi canonizada, se o servo de Deus que foi canonizado, nós não podemos dizer com segurança jurídica, como era antes, que esse servo de Deus, que essa pessoa exerceu, viveu em grau heróico as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade e as virtudes cardeais da prudência, da justiça, da fortaleza e temperança. Essa mudança é radical e ela se insere em detrimento dos interesses e dos fins da própria igreja, violando o direito divino que não pode ser modificado, não pode ser alterado, não pode ser tocado, porque nasce da própria excelência do ser absoluto, do ser em essência, que é Deus nosso Senhor. Se nós não compreendermos isso, vamos continuar na perplexidade. A questão do sentimentalismo deixa a gente dentro de uma esfera de dúvida. Quando você sai do sentimentalismo e compreende a verdade, você fica mais tranquilo. Ao ponto de nós aqui no grupo afirmarmos e declararmos com todas as letras que o Papa Francisco é o Papa, e fim
e fim, ponto final. Mas quando ele não fala a voz de Pedro, quando nós não escutamos a voz de Pedro, essa sucessão apostólica começa lá em nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos o dever de dar assentimento a isso. Nós não podemos, né, obedecer a isso. E, como bem dito, volto a repetir, muito bem dito pela Ataíde, né? A tese sede-vacantista, ela é mais do que problemática. É um tiro no pé, na cabeça. Os problemas que se citariam por conta disso, né, são gigantescos. Por isso, né, temos que nos aprofundar, temos que aprender, temos que conhecer, para nos movermos nesse labirinto confuso, até que a providência divina providencie uma solução para isso. Então, vamos fazer uma leitura desses textos para que possamos compreender por que, né, da utilidade, né, esse binômio utilidade e necessidade dos santos, né, e a sua relação com os fins da igreja, né, que são, na verdade, estão ao fim e ao cabo resumidos naquela passagem de Mateus 28:19, o nosso Senhor ordena aos discípulos, né, que saiam pelo mundo fazendo discípulos mesmo, né? O Papa Francisco diz que não pode mais fazer discípulo. Eu não sei. Eu vou seguir Nosso Senhor e a tradição, né? Porque é a ordem do Nosso Senhor, fazer discípulos, ensinar em todas as nações. E outra, Nosso Senhor Jesus Cristo declara solenemente após a sua ressurreição, após aquela perplexidade maravilhosa de você tocar no corpo vivo daquele que você viu morto, né, que todo o poder lhe havia sido dado, tanto no céu quanto na terra, por Deus, nosso Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, detentor de todo o poder, e a ordem dele é ordem dada, a ordem cumprida. Então, se nós não compreendermos essas realidades, se nós não compreendermos isso, vamos continuar no sentimentalismo, na perplexidade, e vamos continuar sendo homúnculos, anões na fé. Não vamos crescer. Não é possível se desenvolver. Entendeu? Essa realidade, homúnculo, é um homem que não é nem homem nem garoto. É algo que ficou no meio termo, logo não tem nem natureza. É uma aberração. Nós temos que continuar evoluindo, avançando na fé, amadurecendo a fé, né, tornando-nos adultos na fé, mas com coração infantil, puro, né, dando o nosso assentimento. Por quê? Porque foi Deus que disse, foi Deus que revelou. Então, esses dois textos que eu vou ler, creio eu, espero que tragam uma certa luz, né, para essa questão, porque o ponto fundamental aqui é fazer com que as pessoas compreendam que hoje nós não temos certeza se a pessoa é santa ou não. Resumindo tudo, é isso. Nós, com esse procedimento novo, não temos condições de afirmar se a pessoa é santa ou não. Com esse procedimento, por exemplo, como você pode afirmar com absoluta certeza jurídica, né, dentro dessa armadura conceitual, jurídica e legal da Igreja Católica de sempre, da doutrina de sempre, do direito de sempre da Igreja Católica, tão temida e odiada por seus inimigos, né? Odiada porque é verdade, temida porque é inflexível e é indestrutível, né? Como que a gente pode dizer, né, com absoluta certeza jurídica, se aquele indivíduo
se aquele servo de Deus vivenciou em grau heróico as virtudes teologais e cardeais. Vamos supor que em determinado momento na vida daquele indivíduo, né, se descobrisse ali que ele não tinha toda essa ortodoxia. Há casos de homens virtuosos que não alcançaram a honra dos altares porque não tinham uma doutrina muito sólida, voltada, né, para a verdade da tradição do magistério da igreja. Isso não quer dizer, pessoal, entendam isso, não quer dizer que a pessoa não esteja salva, não tenha se salvado. Mas para ser santo tem que ser perfeito. E humanamente falando, dentro das possibilidades humanas, o procedimento anterior, o processo, né, de beatificação propriamente dito, onde a pretensão do servo de Deus à honra dos altares era resistida pelo promotor da fé, pelo advogado do diabo. E o servo de Deus é que tinha que provar, ou seja, o seu postulador, né, o postulador da causa daquele servo de Deus, né, que tinha a pretensão de chegar à honra dos altares, é que tinha que demonstrar por provas e resistir, né, à resistência do promotor da fé, que é chamado de advogado do diabo, a todas as exigências e as normas rígidas da igreja para ser declarado beato. E só depois, e aí sim, verificados os 2 milagres, de declarado santo. Hoje isso não acontece. Essa é a questão que está aqui, pessoal, posta. Entendeu? Então, nós temos que saber. Como é que nós podemos dizer se o indivíduo é santo, se aquela pessoa é santa ou não? Não tem como. Foi a própria mudança, o próprio modernismo, né, liberal maçônico, que se infiltrou dentro da igreja, como declarado e reconhecido pelo próprio Paulo VI, que foi um dos promotores disso aí. É o próprio modernismo que causou essa confusão. Né? É uma questão de lógica. Então nós temos que compreender isso e sair desse sentimentalismo. Não adianta ficar com sentimentalismo. Você tem que encarar a verdade e aceitar ela, aceitá-la como ela é. Então vamos fazer aqui primeiramente a leitura. Depois, no texto referente à mudança, né, à modificação do processo judicial para o processo dialogado acadêmico, isso vai ficar um pouco mais claro. Essa coisa de direito, de pretensão, fim imediato da igreja, fim imediato, direito divino, normas que regem a igreja, as relações da igreja com o Estado, etc, etc, etc. Entendeu? Como lido aqui nos Atos dos Apóstolos, existe um grupo de pessoas que trabalham numa área e um grupo de pessoas que se dedicam a outra área. Está aqui na Bíblia, está provado aqui. Tá? Então, essa diferença, né, entre o oferecimento da Santa Missa propriamente dito, né, o trabalho de sacerdote e o trabalho mais, vamos dizer assim, administrativo, usando uma terminologia mais atual. Então, aqui na página 211, o padre Álvaro Caldeirão tece algumas considerações sobre a canonização dos santos. E isto aqui é muito oportuno, né? Vamos nos ater a este trecho, né, do livro, na página 211 do livro A Candeia Debaixo do Alqueire, que eu recomendo, né? A Candeia Debaixo do Alqueire, padre Álvaro Caldeirão, subtítulo: Questão disputada sobre a autoridade doutrinal do magistério eclesiástico a partir do Concílio Vaticano II. E não é a sociedade, ele é da Sociedade Sacerdotal São Pio X. Não tem nada a ver com o sedevacantismo, tá? Nada a ver. Francisco é o Papa e ele está aí. Mas enfim, página 211 da canonização dos santos. Então, o padre Álvaro Caldeirão assim discorre: é da natureza do homem, por seu caráter social, tomar como regra de verdade e de conduta os sábios e justos, e render-lhes culto como a heróis vinculados à divindade. Porque a maioria de nós não é capaz de conhecer a verdade e o bem em sua universalidade.
e só pode ordenar-se a Deus por imitação dos melhores. E, embora os cristãos tenham tido a revelação e o exemplo do próprio Deus feito homem, nem por isso necessitaram menos da imitação dos santos. Sede meus imitadores, diz São Paulo aos Coríntios, como eu o sou o de Cristo. Dada a importância do exemplo dos heróis na formação doutrinal e moral dos povos, os papas cuidaram cada vez mais de que os fiéis não prestassem culto senão aqueles cuja santidade devida estivesse certificada. Olha o processo judicial. O processo judicial. Imagina você levar ao Poder Judiciário hoje uma pretensão dentro do âmbito, por exemplo, do direito do consumidor e não fosse um juiz a julgar a sua causa, simples um funcionário, que ia tentar um diálogo lá, sem técnica, sem capacidade, sem treinamento, sem ciência, sem segurança jurídica, e decidir uma causa de forma desfavorável a você. Existe o interesse do Estado em manter as coisas funcionando, e a segurança jurídica é um bem que deve ser preservado. Assim como a igreja e seus fins devem ser preservados a todo custo. Daí o processo judicial, onde o postulador, o advogado, o postulador, pensa assim, o advogado que vai levar a causa daquele servo de Deus ao tribunal eclesiástico, tem que provar, demonstrar, e convencer o promotor da fé, o advogado do diabo, de que aquele servo de Deus é realmente um santo e viveu em grau heróico as virtudes teologais e as virtudes cardeais. Então, continuando, do texto do padre Álvaro Calderon, mas o juízo canônico sobre a vida do possível santo é primeira e formalmente um juízo doutrinal que se alcança a partir de um procedimento jurídico, até onde vai a doutrina desde que se postula a honra dos altares. Então, trata-se primeiramente e formalmente de um juízo doutrinal sobre a pureza de sua fé. Uma pessoa que beija o Alcorão tem a fé pura? A fé católica? Fica esse questionamento para vocês. O Alcorão, um livro que odeia Nosso Senhor Jesus Cristo, que ofende Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Um livro eminentemente materialista. Não há transcendência no Alcorão. O paraíso deles é sensual, é material. O céu deles é material. E é um livro que ofende Nosso Senhor Jesus Cristo. Ipso fato, por negar sua própria natureza divina. E a pureza, a santidade, e a singularidade da criatura que lhe emprestou a parte humana, a sua parte humana, que é Nossa Senhora. Então, uma pessoa que beija esse livro dentro desse contexto, pós-moderno, progressista, desse ecumenismo sem responsabilidade, sem doutrina católica, esse ecumenismo não católico, uma pessoa que beija o Alcorão demonstra ter uma fé pura? Respondam por vocês mesmos. Vocês mesmos é que têm que responder. Então, vamos continuar. Mas o juízo canônico sobre a vida do possível santo é primeira e formalmente um juízo doutrinal sobre a pureza de sua fé. Desde que começou a estabelecer-se o procedimento romano de canonização até a reforma de Paulo VI, a primeira coisa que se fazia para introduzir uma causa
ou seja, para se postular um pedido de beatificação e canonização de uma pessoa, era reunir meticulosamente, ou seja, detalhadamente, cuidadosamente, todos os escritos da pessoa e enviá-los a Roma, onde eram submetidos a um rigoroso exame teológico. As coisas que foram escritas e ditas por esses santos de hoje possuem rigor teológico segundo a doutrina católica? Claro que não. Não existe isso. Entendeu? Não passariam por essa submissão a esse exame rigoroso de natureza teológica. E continua então aqui o padre Álvaro Calderon. Assim, qualquer nuvem a respeito de sua perfeita ortodoxia, se qualquer dúvida acerca de sua perfeita ortodoxia não se dissipasse, suspendia-se imediata e irremediavelmente o processo de canonização. Não se procedia assim por pura intransigência, mas pela razão que assinalamos. O comportamento humano é necessariamente informado pela concepção intelectual que se tem da realidade. Fazemos conforme sabemos. E até algumas ações materialmente heróicas, como dar os bens aos pobres ou entregar o corpo às chamas, podem ser feitas por caridade cristã ou por mera vontade humana. E a maneira de julgá-lo é considerar que a doutrina informa a vida da pessoa. Essa é a melhor maneira. A doutrina que essa pessoa apregoa, preconiza e viveu e vive é a melhor maneira, humana, de se chegar à verdade sobre a santidade dessa pessoa. E continua aqui o padre Álvaro Calderon para fechar este trecho. Portanto, o decreto pontifício de canonização, embora julgue os fatos concretos da vida de um santo e tenha como fim imediato permitir seu culto público, isso não é brincadeira, pessoal. Imitação para o cara chegar ao céu, para o povo chegar ao céu. Sobretudo antigamente, quando era pouco disseminada a educação formal. A vida dos santos, naquela época, e até hoje, é um livro. É só imitar para ir para o céu. Olha a responsabilidade da igreja em canonizar um indivíduo que não viveu em grau heróico as virtudes. E você aí estaria sendo enganado, você poderia se perder. Então, com o fim imediato é permitir o culto público, não deixa de ter uma formalidade doutrinal e uma última finalidade magisterial. Por isso, os papas os redigiram à maneira de solenes definições dogmáticas. Então é isso aí, pessoal. Só para se ter uma ideia da responsabilidade do rigor, com que a igreja trata essa questão, principalmente com relação a essa questão do culto público, que a igreja autoriza em relação àquela pessoa que foi declarada santa, e elevada à honra dos altares, e, por conseguinte, paralelamente a isso, em face do atingimento da consecução dos fins da igreja propriamente ditos, que é levar a multidão a uma vida de virtudes e para que, ao fim e ao cabo, esta multidão, ou seja, o maior número possível de pessoas conforme a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, alcance a beatitude eterna. Então já deu para ter uma ideia, do tamanho, do problema que é você simplificar
né, e retirar do processo de canonização, né, desse novo procedimento de canonização, essa rigidez, né, e as consequências são terríveis, né, terríveis. O outro texto, né, dentro dessa temática, pode até chocar, né, porque ele é muito objetivo e trabalha dentro dessa questão de evitar essa perplexidade e tentar mostrar, né, para as pessoas esse trabalho da igreja, né, essa seriedade, né, com que a igreja sempre tratou, né, da questão da canonização e entre aspas, irresponsabilidade da modificação, né, do procedimento, que tem a ver também, né, obviamente, com o Concílio Vaticano II, que perdeu, né, de vista os fins, né, da igreja e se deixou arrastar, né, se deixou conduzir, melhor dizendo, né, os papas, né, do concílio e pós-concílio, se deixaram conduzir por um afã irresponsável, imprudente, né, de fazer contato, né, contato perigoso com os erros do século. E volto aqui a repetir, isto foi reconhecido pelo próprio Papa, Sua Santidade Paulo VI, né, onde ele declara que a fumaça de Satanás havia entrado na igreja e que a igreja havia entrado, lamentavelmente, num processo de autodestruição. Inclusive João Paulo II, né, Sua Santidade, o Papa João Paulo II, havia declarado isso, né, reconhecendo os erros. Mas como a maçonaria eclesiástica havia tomado praticamente toda a hierarquia, a coisa ficou irreversível. E aqui uma opinião minha, particular minha, Bento XVI reconheceu isso, quis dar marcha ré, e eu creio que a intenção dele era ir retirando e modificando as coisas aos poucos, e logo que isso foi identificado pelos inimigos de Jesus Cristo infiltrados na hierarquia da igreja, ele foi, digamos assim, entre aspas, né, convidado a se retirar. Ele não conseguiu levar adiante o processo de reversão, né, que ele havia pensado. E ele entrega, né, o seu cargo para que as profecias se cumpram, né? As profecias vão ter que se cumprir. O áudio que nós postamos ontem, eu faço uma referência a esta questão. As profecias devem se cumprir. A igreja precisa se enfraquecer para que surja o anticristo e aí Nosso Senhor volte. Se a igreja permanecer forte, o anticristo não voltará. Aconselho todos também a fazer uma pequena leitura de um opúsculo muito singelo, mas de uma profundidade teológica tremenda, São Tomás de Aquino, comentário à segunda epístola aos Tessalonicenses, onde ele discorre sobre essa crise, né, conforme é anunciado também por Nossa Senhora na aparição de La Salette. Se nós não enfrentarmos, então volto a repetir aqui, se nós não enfrentarmos essas questões, nós vamos continuar na perplexidade. E digo mais uma vez aqui, não somos sede vacantistas. O Papa Francisco foi eleito, né? Só o Tribunal da Signatura Apostólica, o órgão que lhe valha em estatura, peso e poder, poderia colocar em xeque, né, a eleição de Bergoglio e o Concílio Vaticano II. No momento, isto é humanamente irrealizável, podemos dizer assim.
Então, deixemos que a providência divina, né, atue, porque ela está agindo e as coisas têm que ocorrer, acontecer e progredir desta forma. Não nos enganemos com relação a isso. Isso já estava previsto. Então não precisamos cair no desespero. Pois bem, então aqui eu estou com a revista Permanência, em formato de livro, né? Uma publicação, se não me engano, bimensal ou mensal. Estou aqui na página 22, né? Referente à crise na igreja. E o título do artigo, Dúvida e Confusão, né? De John Venari, da revista americana De Angelis, né? Número 421, no bimestre novembro e dezembro de 2013. Esse artigo foi reproduzido aqui na revista Permanência. Como eu disse, a revista Permanência foi uma resposta aos erros do Concílio Vaticano II. E teve como um de seus fundadores, aqui no Rio de Janeiro, o nobre engenheiro, né, que escreveu textos teológicos e metafísicos, filosóficos de um peso tremendo, mas de formação da Cátedra das Ciências Exatas, né, Gustavo Corsão, né, de feliz memória, que Deus o tenha. Numa época que o jornal Globo permitia, né, que colunistas católicos tradicionais, né, escrevessem em suas páginas, né, publicavam os artigos maravilhosos. Então a revista Permanência, né, traz aqui no seu número 274, a página 20, o artigo Dúvida e Confusão de John Venari, que trata dessa questão das beatificações, canonizações e a mudança, a perigosa mudança, o erro, o equívoco, um erro tremendo. Deixo claro aqui essa posição, foi um erro, né? Um erro tremendo, e não deveríamos ter aberto mão da segurança jurídica por conta das coisas que estão implicadas, né? É a salvação das almas e a missão da igreja propriamente dita, conforme Nosso Senhor ordenou aos apóstolos. Então o artigo começa assim: Dúvida e confusão, crise na igreja. Tratando dos rigorosos procedimentos de beatificação pré-Vaticano II, o eminente historiador católico William Thomas Walsh, falecido em 1949, escreveu o seguinte: não há tribunal secular que, condenando um homem à morte, seja mais exaustivo e escrupuloso que a congregação dos ritos, determinando se um servo de Deus praticou de fato as virtudes teologais e cardeais e se o fez em grau heróico. Não bastando, se consegue determiná-lo, o advogado da causa terá então que provar que a presença no céu do servo de Deus foi sinalizada por ao menos 2 milagres, enquanto um cardeal, perito em teologia, o promotor da fé, o defensor, dos interesses da igreja e do povo, dos fiéis, esse cardeal, perito em teologia, enquanto esse cardeal deve fazer tudo o que pode para desacreditar a evidência, ou seja, a prova que o postulante apresentou. Deve trabalhar no sentido de desacreditar a evidência, que ainda não é prova. Em direito, a evidência é apenas indício, é uma informação, é um fato. Prova já é uma certeza que se adquire a partir do contraditório, a partir da submissão a uma contradita daquelas evidências. Isso acontece dentro do processo, de suas fases, Isso se chama de processo dialogado e contraditório.
Então, este cardeal deve fazer tudo o que pode para desacreditar a evidência, de onde o popular título Advocatus Diaboli, ou advogado do diabo. Se a evidência sobreviver a toda tentativa de destruí-la após meses, anos e por vezes séculos de discussão, ele então será beatificado, ou seja, será declarado beato. É um trecho do livro de William Thomas Walsh, Os Santos em Ato, traduzindo aqui para o português. Nova York, Hanover, 1961. E aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: embora tenha falecido em 1949, Os Santos em Ato, o livro de Walsh, só veio a ser publicado em 1961. Olha a resistência que teve, Tudo que está relacionado e atrelado à verdade da tradição católica tem dificuldade. Mas avançando. O novo processo de canonização de 1983 dispensa o advogado do diabo, elimina o rigoroso método jurídico em prol de uma abordagem acadêmica. O fato de se terem dispensado os procedimentos exaustivos e escrupulosos, elogiados por Walsh, não pode senão levantar dúvida sobre a integridade do novo processo, especialmente no caso das canonizações a jato. É isso que a gente está tentando mostrar, pessoal. Não temos certeza. Por exemplo, São João Paulo II, se fosse pelo procedimento antigo, o processo de canonização dele não avançaria e teria sido arquivado em definitivo. E qual é o problema de não ter se declarado santo? Teve muitos papas que não foram declarados santos, mas foram homens que contribuíram, no que lhes foi possível com a missão da igreja e ajudaram a salvar muitas almas, mas não chegaram a viver em grau heróico as virtudes teologais e cardeais em grau heróico. Qual o problema de não ser declarado santo? Não tem problema nenhum. O que se está mostrando aqui está demonstrando aqui é que o processo hoje não diz absolutamente nada sobre a verdade da santidade do indivíduo. Não diz absolutamente nada. Eu espero que João Paulo II, nosso Papa, esteja no céu ou no purgatório, passando alguma coisa. E vários papas que trabalharam muito, que por revelações particulares, revelaram aqueles que tiveram de Deus essa graça de vê-los, que passaram alguns anos no purgatório, mas se salvaram. Então a gente está discutindo aqui e condenando esse processo que não é mais jurídico e que infelizmente traz fortes indícios de que está ligado a esse ecumenismo irresponsável, que não é católico, em detrimento dos interesses não só da igreja como dos fiéis. Esse novo procedimento parece uma propaganda do Vaticano II, mas vamos lá. E volto a repetir, não somos sede vacantistas, tá? Nós não temos condições de sustentar isso, e é preciso muito mais do que já foi escrito aí para sustentar essa posição, muito mais mesmo, Então, avançando aqui. Acerca do processo tradicional, Thomas Walsh fez ainda as seguintes observações. O último estágio de uma canonização, o último de 21 passos, pode demorar ainda mais alguns anos ou séculos. Nele, tem que se provar, para além de toda dúvida razoável, que mais 2 milagres foram realizados pelo servo de Deus, desde a beatificação. Quando, e se isso ocorrer, o Papa publica uma bula, uma carta selada de canonização. Então, pessoal, esse é o processo. Então, vamos continuando. Sólida ortodoxia,
O historiador enfatizou ainda a necessidade de sólida ortodoxia para todo candidato à canonização. Os teólogos examinam cuidadosamente todos os escritos disponíveis, livros, cartas, etc., do servo de Deus cuja causa se propugna, bem como todos os depoimentos que se pode obter de quem falou com ele e o conheceu bem. Se nada contrário à moral ou à fé for encontrado, um decreto é publicado autorizando novas investigações. Trecho citado aqui da obra Santos em Ato, né? Do William Thomas Walsh. Então vem aqui e continua no artigo. Partindo do critério de que nada contrário à moral ou à fé se pode encontrar num legítimo candidato à canonização, é com inquietação que lemos a seguinte invocação dos lábios de quem agora planeja canonizar e que efetivamente foi canonizado, né? Eis a oração: escutai nossas preces nas intenções do povo judeu, que continuais a estimar conforme os patriarcas. Zelai pelas novas gerações, pelos jovens e crianças, que eles perseverem na fidelidade a vós, no que se constitui o excepcional mistério da sua vocação. Note que o homem que oferece estas orações não esclarece que os judeus precisam converter-se à única e verdadeira igreja de Nosso Senhor, para que se salvem. Ao contrário, reza para que perseverem na fidelidade a um sistema religioso falso que rejeita formalmente Jesus Cristo. Comentando o livro dos mortos em Auschwitz, o mesmo homem diz, abre aspas, aqueles cujos nomes estão escritos nestes livros foram encarcerados, submetidos a torturas e finalmente privados da vida, na maioria das vezes tão somente por pertencerem a certa nação e não a outra. Sob a luz da fé, testemunhamos a heróica fidelidade que os uniu a Deus na eternidade e uma semente de paz para as futuras gerações. Fecha aspas. Embora deva pesar-nos, e realmente pesa, pessoal, pesa mesmo, embora deva pesar-nos o sofrimento dos que padecem perseguição e tortura, o nosso homem afirma que o povo judeu em Auschwitz sofreu uma espécie de martírio judaico que os uniu a Deus na eternidade. Um conceito nunca antes ouvido na história da Igreja. Repito, um conceito nunca antes ouvido na história da Igreja, ou seja, não tem nada a ver com a tradição e o santo magistério da Igreja. Em tempos de sanidade doutrinal, tá, pessoal? Chama atenção para isso, vocês têm que compreender isso. Em tempos de sanidade doutrinal, tais declarações radicais, e há muitas mais do mesmo homem, interromperia de cara qualquer processo de beatificação e desqualificaria o candidato permanentemente. O autor dessas sentenças questionáveis foi o Papa João Paulo II, cuja canonização acaba de ser aprovada pelo Papa Francisco. Nestes tempos pós-conciliares de sentimentalismo eclesiástico, as antigas verdades da fé não são mais o critério central para determinar a virtude heróica. Olha aí, pessoal. Então, que tipo de procedimento é esse? As verdades da fé foram jogadas na lata do lixo? Isso aqui está documentado. Essas afirmações que estão aqui no artigo são documentadas.
Só não vê aquele que não quiser ver e ainda estiver preso a sentimentalismos, né? A essa infância ainda na fé. Não se está fazendo aqui nenhum tipo de juízo subjetivo com relação à pessoa de sua santidade, o Papa João Paulo II, que é um título que a gente chama os papas, é um título de respeito. Temos o dever e a obrigação, sob pena de prestarmos contas a nosso Senhor Jesus Cristo no dia do juízo particular, no dia do juízo final, de nos dirigirmos aos papas com sua santidade, né? Para evitar cair, inclusive, no pecado da soberba, né? Da jactância. Então, não estamos fazendo aqui, em nenhum momento, nenhum tipo de julgamento subjetivo com relação à pessoa de sua santidade, o Papa João Paulo II. E esperamos, sinceramente, de todo o coração, que ele tenha se salvado e tenha ido para o céu. Mas a questão da santidade, ela é absolutamente questionável, porque não se provou e se abandonou a doutrina e se instaurou um procedimento meramente declaratório, sem jurisdição, sem judicialidade, sem contraditório, abrindo-se mão da segurança jurídica. Olha aquele exemplo que eu disse para você: quando você vai ao judiciário, quando você tem uma pretensão, você tem um direito subjetivo para ser encaminhado mediante uma pretensão ao Poder Judiciário, você precisa estar certo de que aquilo será tratado de forma absolutamente ortodoxa. Trocando em miúdos, você tem a certeza jurídica, a segurança jurídica, para que a sociedade se mantenha em pé, equilibrada. Sem segurança jurídica não existe absolutamente nada. Olha o que está acontecendo no nosso país hoje, né? Não querendo falar de política, mas o tema obriga-nos a fazer um tangenciamento rápido a esse campo de considerações. Então, como dito, não se está julgando aqui a pessoa do Papa, mas sim o processo, que está completamente equivocado. Entendeu? Como observa, continua o artigo, o padre Patrick de la Roque, abre aspas, longe de ter praticado a virtude teológica da fé em um grau heróico, o Papa João Paulo II afastou-se dela perigosamente em muitos dos seus ensinamentos. Fecha aspas. Tampouco encontramos em João Paulo II a virtude da verdadeira caridade. Prestem atenção. Visto que ele, em todo o seu pontificado, recusou-se a lembrar aos não católicos, judeus incluídos, que precisam se converter à verdadeira Igreja de Cristo para se salvarem. Abre aspas. Apresentando um capítulo inteiro repleto de citações do mesmo cariz, feita pelo Papa polonês, o padre de la Roque observa, abre aspas, ao ocultar sistematicamente o pecado objetivo da descrença envolvido na adesão formal, ou seja, manifesta, pública, ao judaísmo. Olha o episódio do beijo do livro Corão, também, manifesto e público. Ao ocultar sistematicamente o pecado objetivo da descrença envolvido na adesão formal, pública, manifesta ao judaísmo, a ponto de louvar a alegada fidelidade a Deus no judaísmo atual, o Papa João Paulo II faltou gravemente nesta tão delicada quanto importante caridade pastoral, que consiste em denunciar o pecado para tornar possível a conversão do pecador. É preciso que alguém diga para mim: Fred, você está em pecado mortal, você precisa se converter, senão você vai para o inferno. Isto é caridade, pessoal. Não se adentra num perigoso, num temerário conjunto de juízos acerca da minha subjetividade, da minha pessoa, dos motivos pelos quais eu pequei ou deixo de pecar. Não se entra nisso. É uma abordagem objetiva, que é fundada na virtude sobrenatural, na virtude teologal da fé e da caridade. Se você logra isto, você falta.
né, com o dever de fidelidade à virtude da fé e da caridade, e por conseguinte não as exerce em grau heróico e logo não faz jus ao título, né, de santo, porque é arriscado demais, é temerário demais, é temerário, é perigoso, e isso trabalha, isso vai de encontro, ou seja, é contrário, trabalha em detrimento dos interesses da igreja, da sua missão precípua, que é salvar almas através da pregação da doutrina, da verdade, para levar a multidão a uma vida de virtude. E por conseguinte, o alcance, o atingimento, né, do seu fim último. Então, pessoal, este é o processo, né, o procedimento, vamos dizer assim. Processo é judicial, tem judiciosidade. Procedimento é uma mera superposição de fases, né, ou de formalidades administrativas, onde não se busca mais a verdade acerca dessas questões das virtudes teologais e cardeais. E aqui continua o artigo. Entretanto, Padre de la Roque, ou qualquer um que levante objeções fundadas à ortodoxia, ou seja, à doutrina, à tradição, à fidelidade à tradição, à doutrina de João Paulo II, ou à pretensão de ter ele praticado virtude heróica, é simplesmente ignorado. Ninguém responde, porque contra fatos não há argumentos. Os questionamentos não são nem respondidos nem reconhecidos. Abre aspas. Nós, do Vaticano, decidimos que João Paulo II é santo e pronto. Fecha aspas. Este tipo de pensamento é resultado, primeiramente, do processo de canonização mais relaxado, introduzido em 1983, bem como do novo entendimento do que significa ser católico, semeado pelo Concílio Vaticano II e seu mais zeloso evangelista, o Papa João Paulo II. Pessoal, o vídeo já vai um pouco, o áudio, já vai um pouco longo aqui, 1h18. Eu vou fechar aqui, o artigo ainda continua mais um pouco, e vou postar mais tarde o restante do artigo. Mas já deu para compreender que essa questão dos santos está diretamente ligada aos fins da igreja, que são indeclináveis, porque partem de uma ordem do próprio Deus. Entendeu? E o processo novo, ele simplesmente não chega a conclusão alguma sobre a santidade das pessoas, pelo contrário, né? Pelo contrário, né? Declara-se santo pessoas, né, que efetivamente não vivenciaram as virtudes heróicas, as virtudes teologais e cardeais em grau heróico, como já está demonstrado, está provado, está aí para quem quiser ver, para quem quiser pesquisar, para quem quiser confirmar. Não é uma questão de opinião aqui, é uma questão de fatos, né, e de importância dos santos e do processo de canonização para a igreja. Então vamos vamos encerrando aqui, e mais tarde vamos postar no segundo áudio, devidamente identificado com o texto precedente, né? Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Agradecendo a Deus aqui. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pessoal, vê-se que essa afirmação de que nós queremos ser mais do que o Papa, ela perde totalmente sua consistência, sua sustentabilidade na realidade da doutrina católica e na verdade. Ela não tem nenhum tipo de força, né? E não se sustenta, porque na realidade ninguém quer ser mais do que o Papa, entendeu? Ninguém quer ser mais do que o Papa. Nós estamos apenas mostrando aqui, nós estamos apenas expondo a doutrina católica e a verdade, né? E seus fundamentos, né? Então não há ninguém aqui querendo ser mais do que o Papa, não somos sede vacantista, somos apenas católicos
que Deus escolheu, né? Servos inúteis, né? Pecadores que Deus escolheu para defender, né? Para levar adiante essa mensagem quando ninguém mais está querendo levar. Então, essa é a realidade, entendeu? Então,